Vamos lá, galera. Vou explicar para vocês aqui, ó. O capacitor, ele é um tipo de bateria, certo? Ele é muito parecido com a bateria. Então, ele é dividido por duas plaquinhas, certo? Duas plaquinhas que são os dielétrons, que é um material que é isolante, certo? Um material dielétrico. E a função do capacitor é armazenar, realmente. Armazenar energia, certo? A função básica do capacitor é armazenar energia. Ele é uma pequena bateria, ok? Mas o capacitor, a função dele vai estar relacionada à sua aplicação na placa, certo? Agora vamos lá. O que é que o capacitor filtra, galera? Eu vejo que muita gente diz assim, é um filtro, é um capacitor de não sei de quê. O capacitor, ele vai tirar as impurezas da placa, da máquina, né? O que o capacitor ele vai servir? Então, o capacitor, ele é... Esse símbolo aqui que vocês estão vendo é o símbolo do capacitor no esquema elétrico, beleza? Agora, vamos lá, galera. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que, na prática, o que é um capacitor, beleza? Vamos lá. Vamos supor, eu vou apagar tudo aqui. Ó, isso aqui que eu vou ensinar para vocês é eletrônica pura. É o conceito de que vocês precisam entender o porquê dos capacitores na placa. Beleza? Vamos lá. Você tem lá a bateria do aparelho. Depois da bateria, você vai ter um diodo Zener, aí você vai ver um capacitor, 2, 3 capacitores. Aí na saída do IFMIC, capacitores pra caramba. No buck, um monte de capacitores ali. Eu vou explicar para vocês aqui, na prática, o que seria um capacitor. Vamos lá. Vamos supor que eu tenha, para você entender bem, se liga nessa explicação. Ninguém sai agora, beleza, galera? Ninguém sai. Porque se sair daqui vai perder uma explicação que vocês nunca viram aí sobre capacitores. Vamos lá. Digamos que eu estou aqui, tenho a minha tomada, certo? Está aqui minha tomada. Tomada da minha casa. Preste atenção aqui. Está aqui a tomadinha da minha casa, certo? Eu tenho aqui na minha tomada tensão e corrente alternada. Preste atenção aí. Nesse exemplo do capacitor que eu vou explicar para você aqui, certo? Eu tenho tensão e corrente alternada. Ok? O que é tensão alternada? Eu vou colocar aqui um gráfico. Vamos supor, isso aqui está representando aqui um gráfico, certo? Sei que não está muito retinho, mas vamos supor que isso aqui seja um gráfico. Eu vou até melhorar esse gráfico aqui. Vamos lá. Vou fazer um gráfico aqui. Pronto. Esse ponto aqui é o ponto zero. Beleza? Esse pontinho aqui que eu fiz para vocês é o ponto zero. E na corrente alternada, a gente vai ter, ó, a tensão indo do positivo para o negativo. Positivo para o negativo, certo? Aí não dá, né, velho? Caramba, bicho. Fica aqui de boa. Então a gente vai ter, ó, tensão indo para o positivo, negativo. Ok? Essa é a tensão de corrente alternada. Beleza? Eu vou explicar para vocês agora a importância de um capacitor. Vocês vão entender agora, baseado nessa explicação que eu estou ensinando aqui para vocês. Agora eu tenho... eu quero pegar essa corrente alternada aqui e eu quero transformar essa corrente alternada em corrente contínua. Por quê, Gênesis? Me explica. Porque, pessoal, circuito eletrônico, a gente trabalha com corrente contínua, certo? É raros os circuitos e os locais que vamos ter corrente alternada, certo? Todos os eletrônicos que você pegar, você vai ver um carregador,
de 5 volts. Você vai ver uma bateria, certo? A gente vai utilizar o cabo para ligar na tomada, mas tem algum transformador ou vai ter alguma fonte que vai transformar a tensão de corrente alternada em tensão contínua para alimentar aquele determinado circuito eletrônico. Então vamos lá. Eu preciso transformar corrente alternada em corrente contínua. A própria fonte de bancada de vocês faz isso. Beleza? Vamos lá. Para que eu possa transformar essa corrente alternada em corrente contínua, eu preciso de 3 componentes. Beleza? Eu vou precisar de 3 componentes para transformar a corrente contínua, quer dizer, a corrente alternada em corrente contínua. E aí é que vem a mágica dos componentes, certo? Os componentes eletrônicos conseguem fazer esse tipo de coisas aí. Vamos lá, você vai entender agora o que é essa interferência, esse lixo que a galera fala aí que o capacitor faz. Vocês vão entender agora. Vamos lá. Eu preciso de... Tenho aqui uma tomada. E aqui eu vou precisar, pessoal, de um transformador, certo? Eu vou colocar aqui um quadrado. Ok? Então, para modificar essa corrente alternada em corrente contínua, primeiro componente que eu preciso ter, é claro que a gente precisa de um varistor, depende do circuito, vai ter um fusível, né, para fazer uma proteção. Mas esqueçamos as proteções e vamos falar aqui. Então, a gente vai ter aqui um transformador, certo? Que eu posso desenhar esse símbolo aqui. Beleza? Então, eu tenho aqui um transformador. Esse transformador aqui está vindo a tensão de 220 ou 110, certo? Ligado aqui ao meu transformador. O transformador, ele é 2 bobinas ligadas separadamente, aonde a tensão que vai passar para o outro lado vai ser uma tensão que vai ser uma tensão gerada por conta do campo eletromagnético gerado pela primeira bobina, certo? Então, a gente tem aqui a bobina. Essa bobina vai gerar um campo eletromagnético aqui ao redor dela, certo? Que vai empurrar os elétrons dessa outra bobina aqui. Só que a gente tem um transformador. Eu preciso pegar essa tensão de 220 que está saindo aqui, ó, e transformar essa tensão em uma tensão de 5 volts. Certo? Eu quero que na saída aqui, ó, eu tenha, do meu transformador, eu tenha 5 volts. Ok? Só que na saída do meu transformador aqui, ó, esses 5 volts, ele é contínuo ou ele é alternado? Eu pergunto para vocês aí. Esse transformador, ele pegou 220 e transformou em 5 volts. Só que esses 5 volts que está passando aqui, ó, esses 5 volts, ele já é contínuo ou ele é alternado ainda? Alguém pode me dizer? Maurício, alternado? Alternado, 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 ainda alternado. Exatamente. Essa tensão que está passando para o lado de cá, pessoal, ela continua sendo alternada. Beleza? Mas o meu transformador, ele já fez o primeiro ponto do processo. Ele já deu aquela queda de tensão que eu precisava. Beleza? Então ele já, ó, pum, ele já deu aquela queda de tensão. Ele já pegou 220 volts, transformou exatamente em 5 volts, que era o que eu precisava. Só que agora, esses 5 volts ainda continua sendo alternado, certo? Esse continua sendo alternado ainda. Então, esse 5 volts é alternado. Tá vindo assim, ó, a onda. Uma frequência de 60 Hz. Vai depender aí da sua região, pode vir até 50 Hz. Isso é a frequência, certo? 50 Hz ou 60 Hz
por segundo, que é exatamente a oscilação que ela vai fazer em um segundo, certo? Ela vai positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo 60 vezes por segundo. Então, se você pegar uma lâmpada, por exemplo, em sua casa, você vai ver que ela fica meio piscando. Por que ela pisca? Exatamente, se você pegar aquela relâmpada amarela, que você vai ver mesmo. Ela fica piscando ali, exatamente porque hora a tensão está no positivo, hora a tensão está no negativo. Você pegar aí na tomada da sua casa, você pode ligar um eletrodoméstico de um jeito, pode virar ligar de outro jeito, você vai ver que vai funcionar do mesmo jeito. Por quê? Porque vai ter tensão em qualquer buraquinho ali da tomada, vai aparecer tensão. Porque hora ela vai estar no neutro, hora vai estar no fase. Hora vai estar no neutro, hora vai estar no fase, porque é alternada. Depois que a gente tem essa queda de tensão, galera, eu preciso retificar essa tensão, essa corrente elétrica. Eu preciso colocar essa corrente elétrica no eixo, porque hora ela está no positivo, hora ela está no negativo. Então eu quero deixar ela só no positivo. O que é que eu preciso fazer agora, pessoal? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso colocar uma... Alguém pode me dizer aí qual é o componente que eu coloco aqui, galera? Alguns disseram capacitor, outros disseram diodos, outros disseram ponte retificadora. Então, seria realmente a ponte retificadora, né? A ponte retificadora, ela é construída por diodos, por 4 diodos, aonde esses diodos, a função dele é permitir que a corrente elétrica ela passe por apenas um das linhas, certo? Então, ela não vai ter mais como passar para o positivo e para o negativo mais. Ele vai caminhar, né? A gente vai ter uma ponte retificadora aqui de 4 diodos, aonde a corrente ela vai ficar presa aqui, certo? Ela vai ficar presa aqui nessa ponte retificadora e ela só vai passar por um caminho só. Vamos supor que ela vai passar só no nosso caminho aqui, né? Eu estou fazendo só da parte básica aqui para a gente poder entender melhor, beleza, pessoal? Isso aí a gente vai falar no canal de eletrônica. Quem não segue a gente no canal da eletrônica está perdendo lá. A gente está passando muito conhecimento lá de eletrônica para vocês. Canal Laboratório 21, que é um canal que a gente tem de eletrônica, onde eu estou passando diversos conhecimentos aí acerca da eletrônica. Então, ó, o próximo componente, pessoal, a ser colocado é uma ponte de diodos, certo? A gente vai pegar 4 diodozinhos, vai montar uma ponte retificadora e a corrente elétrica ela vai circular e só vai sair por um local só. Então, ela não vai agora mais passar do positivo para o negativo, porque a ponte retificadora vai ordenar o fluxo de elétron para apenas um local, certo? Para apenas uma das linhas. Já que está aqui passando agora, certo? Já que colocamos aqui uma ponte retificadora, aqui, alguém pode me dizer qual é o tipo de corrente elétrica que vai passar agora para aqui para frente, pessoal? Alguém se arrisca a dizer aí? Vamos lá, pessoal. Vi que algumas pessoas se arriscaram aí, falaram corrente contínua. Outras pessoas falaram aí que é uma corrente contínua com algumas oscilações. Então, vamos lá. Vou explicar para vocês aqui. Ó. O nome dessa corrente aqui seria contínua beleza? Contínua pulsante. O nome dessa corrente aqui que vai sair depois da ponte retificadora é contínua pulsante. Por quê? Vamos lá. Você lembra do gráfico que eu falei para vocês? Tá aqui o gráfico. Aí está saindo aqui a corrente alternada, ela vai do positivo para o negativo. Do positivo para o negativo. Vocês lembram que eu falei isso aqui? Certo? Ela vai, depois ela sobe, depois ela desce. Beleza, pessoal? Na corrente alternada, ó, aqui é positivo, certo? E aqui é negativo. Então perceba que ora, aqui é na corrente alternada, ora ela vai estar
no positivo, ora ela vai estar no negativo. Ora ela vai estar no positivo, ora ela vai estar no negativo. Depois que ela passa pela ponte retificadora, ela vai mudar agora, certo? Ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. Ou seja, ela não vai mais para o negativo, certo? Ela não vai ficar passando, oscilando do positivo para o negativo. Porém, ela não está totalmente estabilizada. Beleza? Ela não está totalmente estabilizada. Ela vai estar pulsante. Ok? Então, ó, pulsante, certo? A corrente vai ser pulsante agora. Ou seja, ela vai ter picos, ok? Porém, esses picos aqui só vai estar na linha positiva. Não vai ficar mais alternando do positivo para o negativo. Vai ser só no positivo aqui, ó, certo? Então, no gráfico aqui, você vê que ela já não desce mais aqui, ó, para o negativo. Ela não desce como essa daqui, ó, tá descendo para cá, tá vendo? Essa daqui tá descendo para o negativo aqui, ó. Já aqui ela não desce para o negativo, certo? Ela fica só na linha positiva. Ela vai ficar meia onda, certo? Ela vai ficar meia onda na tela do osciloscópio, por exemplo, se a gente for medir. Por isso que eu vou fazer um vídeo desse mostrando na prática, eu vou fazer uma live. Eu vou fazer uma live no outro canal de eletrônica, mostrando na prática para vocês, utilizando o osciloscópio, mostrando tudo isso que eu estou falando aqui. Eu vou estar mostrando para vocês na prática lá, certo? Mas vamos lá. Então eu tenho uma corrente contínua pulsante. Essa corrente contínua pulsante, galera, ela é muito utilizada para rodar motores de corrente contínua, certo? Tem uns tipos de motor que se usa esse tipo de corrente, né? Esse tipo de corrente aí pulsante, para fazer com que gere uma potência ali nesses motores que trabalham com corrente contínua, certo? Então essa corrente contínua pulsante, ela pode ser utilizada para determinados tipos de circuitos aí, dependendo do projeto. Mas agora eu preciso estabilizar essa linha. E qual é o próximo componente, galera? Qual é o próximo componente que a gente precisa colocar aqui para estabilizar essa corrente? Alguém pode tentar responder aí para mim? Alguém pode me dizer qual seria o próximo componente agora que vai estabilizar essa corrente elétrica, que vai deixar ela no rumo certo, que vai tirar esse ripple aí dessa linha, essa oscilação, essa pulsação dessa linha? Alguém pode me dizer? Adenilson, capacitor. João Xavier, Patrício, né? Jefferson, capacitor, Loja do Céu, capacitor, Felipe Gameplay, diodo. Então, pessoal, para que a gente consiga estabelecer agora, estabilizar, a gente precisaria colocar aqui um capacitor, beleza? Capacitor vai estar ligado em uma das suas polaridades no positivo da malha e a outra ligada no negativo da malha, certo? Esse capacitor agora, ele vai fazer com que essa corrente elétrica que está pulsante, ela se torne agora contínua, bem leve, certo? Ou seja, ela não vai mais estar pulsando. Ela agora vai simplesmente ficar contínua. Isso é o princípio da eletrônica, certo? Isso aí é o princípio da eletrônica. Isso aqui você está aprendendo sobre tensão, corrente. Aqui você já está aprendendo sobre magnetismo também, né? Sobre alguns tipos de serviços aí de trabalho com eletromagnetismo também. Aqui a gente poderia verificar a indutância, reatância capacitiva, reatância indutiva, resistência. Tem bastante coisa aqui que a gente já poderia, só nesse pequeno circuito aqui, a gente poderia já estar calculando e verificando, certo?
Então, pessoal, aqui o que acontece? Depender da carga aqui, vamos supor que a gente tem um motor, certo? A gente tem um motor aqui, bem pesadão, girando, bem... Um motor aqui bem... Tá girando, certo? Um capacitor desse aqui é o suficiente para manter estabilidade nessa corrente? Não seria, beleza? Porque depender da potência aqui do circuito, né, da carga do circuito, a gente precisaria colocar outros capacitores, certo? Por quê? Porque no momento que esse motor ele der o máximo dele, ele vai roubar muito facilmente a tensão do capacitor e o que vai acontecer? Vai começar a dar umas quedas aqui nessa linha e não vai ser o suficiente para estabilizar, né, e diminuir o ripple aí da corrente contínua, né, da linha, certo? Então, nesse caso aqui, a gente poderia colocar outros capacitores aqui também. Agora, entenda vocês. Vamos lá. Entenda uma coisa agora. Vocês lembram que a gente parou lá no capacitor? E agora a gente consegue compreender, pelo menos, uma das funções dos capacitores. Certo? O que o capacitor está fazendo aqui? Ele está tanto filtrando aqui agora, certo? Como estabelecendo a carga, né, a tensão elétrica dessa malha. Então, vocês conseguem entender agora a função real de um capacitor ligado em paralelo? Eu garanto a vocês que, se vocês pegarem uma placa de smartphone agora e você tirar um capacitor, você vai lembrar, pô, essa malha aqui pode ficar com oscilação por conta da falta desse capacitor. Quanto maior o capacitor, mais importante ele é para o circuito.